No início não havia cidades, não havia impérios, apenas terra, rios e o silêncio. Entre dois gigantes, o Tigre e o Eufrates Menos, nascia um lugar diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Ali o solo era fértil, a água era abundante e pela primeira vez o ser humano parou de apenas sobreviver. Ele começou a plantar e sem saber estava plantando também o início da civilização. Pequenas cabanas surgiram, famílias se formaram, comunidades começaram a crescer, mas a natureza ainda era imprevisível. Tempestades destruíam tudo em minutos, rios transbordavam sem aviso. E foi nesse caos que nasceu uma das maiores descobertas da humanidade. Controlar a água era controlar o destino. Com o tempo vieram as colheitas, e com elas o excedente. Pela primeira vez havia mais do que o necessário, e onde a abundância surge o comércio. Pessoas começaram a trocar, criar, produzir, e assim nasceram as primeiras cidades. Mas onde a organização surge algo inevitável: o poder. Alguns começaram a liderar, outros a obedecer. E no centro dessas cidades erguem-se estruturas gigantescas, não apenas para abrigar pessoas, mas para tocar o céu. Então, algo revolucionário aconteceu. O homem encontrou uma forma de registrar o mundo. Símbolos marcados na argila, histórias, números, acordos. Nascia a escrita e com ela o controle. Agora tudo podia ser contado. Cobrado, organizado reis, surgiram leis, foram criadas pela primeira vez, o certo e o errado eram definidos por alguém. A ordem substituiu o caos. Mas, junto com ela veio o domínio. E acima de tudo vieram os deuses. Tempestades não eram mais naturais, eram mensagens. A fé se espalhou e os templos cresceram. O homem agora não temia apenas a natureza, mas também o divino. Observando o céu, tentando entender os sinais, nasceu algo novo, o desejo de compreender o universo. Mas o medo nunca desapareceu. Cada relâmpago era um aviso, cada desastre uma prova de que eles nunca estavam no controle. E então veio a ambição. Cidades começaram a competir, disputar terras, recursos, poder. Exércitos foram criados, armas forjadas, e o que antes era sobrevivência se transformou em conquista. As guerras começaram, muralhas caíram, cidades foram dominadas e líderes deixaram de ser apenas governantes para se tornarem conquistadores. Assim nasceram os primeiros impérios. No auge tudo parecia perfeito: riqueza, tecnologia, cultura. Mas por trás da grandeza crescia algo invisível: a desigualdade. Enquanto alguns viviam em luxo, outros carregavam o peso de tudo. A terra começou a falhar, a tensão aumentou, conflitos internos surgiram, e no horizonte um novo inimigo se aproximava. O império, que parecia eterno, começava a enfraquecer. O ataque veio rápido, violento, implacável. Fogo tomou conta das ruas. Gritos, desespero, destruição. Tudo aquilo que levou séculos para construir começou a desaparecer em horas. Templos caíram, estátuas foram destruídas, o conhecimento queimado. Pessoas fugiram levando apenas o que conseguiam carregar. E então o silêncio tomou conta. O tempo passou. A areia cobriu tudo, as cidades desapareceram, mas algo permaneceu: fragmentos, símbolos, histórias gravadas na argila. Porque a Mesopotâmia não desapareceu, ela se transformou. Tudo o que somos hoje começou ali, entre dois rios, onde a humanidade aprendeu a ser civilização, o ecocardiograma do passado. Mas a história não terminou ali. Mesmo após a destruição, algo invisível continuou vivo. A Mesopotâmia caiu, mas aquilo que ela criou começou a se espalhar. Sobreviventes levaram técnicas de agricultura e sistemas de escrita. Levaram leis. Cidades distantes começaram a adotar aquilo que nasceu entre os rios. Como uma chama silenciosa, a civilização se espelhava. Outros povos cresceram, outros impérios surgiram, mas no fundo todos estavam construindo sobre a mesma fundação: a ideia de cidade, a ideia de governo
A ideia de sociedade organizada, nada disso era novo. Tudo começou ali. Séculos depois, aquelas pequenas marcas na argila ainda existiam, resistindo ao tempo, esperando para serem redescobertas, e quando finalmente foram encontradas, o passado voltou a falar. Cada símbolo uma história esquecida. Exploradores olharam para aquelas ruínas e perceberam. A humanidade moderna não era tão moderna assim. Muitas das coisas que consideramos avançadas já existiam há milhares de anos. A Mesopotâmia não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho, mostra como crescemos e evoluímos, mas também como repetimos os mesmos erros. Ambição, poder, conflito, tudo isso continua existindo. Grandes civilizações não caem por acaso. Elas crescem e, então, esquecem suas próprias bases. Foi assim no passado e talvez ainda seja assim hoje. Olha ao seu redor. Cidades gigantes, tecnologia avançada, mas na essência não é tão diferente daquilo que começou há milhares de anos. A pergunta não é se a história vai se repetir. A pergunta é, nós vamos perceber antes que seja tarde? Porque, no fim, a Mesopotâmia não é apenas o início da civilização, ela é um aviso.